E aí, galera, beleza? Seguinte, vamos fazer alguns itens aqui sobre Brasil Colônia, ou considerando assim uma primeira parte de Brasil Colônia. Desde itens sobre expansão marítima, Portugal e Espanha, esses primeiros momentos da colonização, certo? Até elementos holandeses. Então, eu estou considerando assim os primeiros elementos do Brasil Colônia, em especial esse mundo da cana-de-açúcar, né? Escravidão, vamos ver se a gente pega alguns itens, vão ser 11, se eu não me engano. Bora? Então, vamos juntos aqui. Lê comigo. Seguinte, itens que estão na sua apostila. Tudo bem? Olha só. A expedição comandada por Pedro Álvares Cabral fazia parte da estratégia portuguesa de iniciar a efetiva e imediata colonização de suas terras americanas, decisão estabelecida em face dos reduzidos lucros obtidos pelo comércio com as Índias nas décadas iniciais do século XVI. Gabarito numa boa? Item errado, beleza? Vou escrever aqui, ó. Ah, que coordenação, que beleza, hein? Errado, moleque. Por quê? Lembra que a colonização de Portugal, nesse primeiro momento, ainda não foi efetiva. Tanto que esses primeiros 30 anos do Brasil, né, de 1500 a 1530, são chamados justamente de período pré-colonial. Colonização quer dizer ocupação. Então, se esse período é um pré-colonial, esse período ele é pré-ocupação efetiva por parte de Portugal. Não quer dizer que não havia presença portuguesa. Quer dizer que não havia um projeto efetivo para ocupação, justamente porque o Oriente dava mais lucro, né? Só para a gente ter uma certa cronologia na cabeça, quando a gente lembra lá do périplo africano, Portugal começa em 1415 como uma alternativa a duas rotas para se chegar ao Oriente, que eram rotas clássicas. Ou seja, para chegar até o Oriente, você podia ir por terra, passando por Constantinopla, sendo que nesse momento da história, Constantinopla está sendo atacada, está sendo fustigada pelos turcos que estão construindo o seu império. Constantinopla, até então, era domínio do Império Bizantino, né? Aquela parte do Império Romano que conseguiu sobreviver no Oriente. Mas Constantinopla, o Império Bizantino, está sendo ali atacado constantemente pelos turcos, que são a grande força islâmica em expansão no final da Idade Média e início da Idade Moderna. Constantinopla vai cair na mão dos turcos, vai ser conquistada pelos turcos em 1453, né, o Império Turco Otomano. Um império que foi longevo, eles só vão cair no final da Primeira Guerra Mundial, né? A queda lá dos impérios. Então, passar por Constantinopla está arriscado por conta dos conflitos, e quando o turco virar o dominador, é difícil por conta dos atritos, inclusive religiosos. Né? A outra rota para o Oriente ela pelo mar Mediterrâneo. Só que o mar Mediterrâneo era domínio das cidades italianas ou domínio dos árabes na parte oriental. Lembra que já caiu isso na UNB, né? Para quem está com foco na UNB. No mar Mediterrâneo, os árabes, naquele momento ali de renascimento comercial, né, a partir do século XII, os árabes dominavam a parte oriental do mar Mediterrâneo. Portanto, o mar Mediterrâneo não era todo dominado por europeus, principalmente as cidades italianas. O oriente do mar Mediterrâneo era domínio árabe. Então, Portugal busca uma nova rota, que vai ser o périplo africano. Quem bota a grana na expansão marítima portuguesa? Os bancos florentinos, porque em determinado momento, Veneza fez acordo com o Império Turco-Otomano. Então, Veneza recebia os produtos que vinham de Istambul, né? Nasceu Bizâncio, passou por Constantinopla, virou Istambul na mão dos turcos. Como Florença ficou de fora do acordo dos venezianos com os turcos, Florença, os bancos florentinos começaram a patrocinar a expansão marítima portuguesa como uma rota alternativa. Portugal vai terminar de dar a volta, né? Portugal vai chegar no Oriente, dando a volta na África, em 1498, com Vasco da Gama. Portanto, quando Portugal bate no Brasil, né, quando a esquadra de Cabral bate no Brasil, fazia só 2 anos que Portugal tinha chego na Índia. E não se esqueça que a missão maior do Cabral, né, o destino da viagem do Cabral, é o Oriente. Justamente porque Vasco da Gama bateu lá, retorna para Portugal, dá notícia, e aí o governo português agora tem que armar uma nova expedição que tem o objetivo de se fixar no Oriente, de montar uma feitoria em Calicut. E aí essa esquadra, essa expedição é justamente comandada pelo Cabral. Bartolomeu Dias, por exemplo, fazia parte dessa expedição. Deixa eu colocar meu carregador aqui no computador. Coisas. Deu uma demonstração de que a bateria está acabando. Ok. Estamos com energia agora. Né? A missão maior do Cabral era se fixar no Oriente, em Calicut, e montar lá uma feitoria.
O Pero Vaz de Caminha, que ficou conhecido pela carta, ele não era um escrivão, né? Ele era um contador. Né? A missão maior dele, ele fazia parte da esquadra, com esses vários funcionários, entre ele que era contador, mas você tinha, assim, escrivão, né? Você tinha tabelião, você tinha escriturário, você tinha militares, né? Comerciantes, almoxarifes, ou seja, toda uma sorte de pessoas para montar uma feitoria na Ásia e começar o comércio de especiarias, que era o que Portugal queria. Fazia parte da missão do Cabral passar na América para ver se aquilo que se tinha descoberto, né, o que fazia parte de Portugal, sendo que se sabia que havia algo que era de Portugal, não sabia necessariamente o que. Sendo que tem um navegador espanhol que bateu em janeiro de 1500, o Pison, que bateu onde é o Ceará, né, mais ou menos Jericoacoara, ou então numa parte do que hoje é Fortaleza, ali no Mucuripe, né, nas águas do Mucuripe. Não, como é que é? As velas do Mucuripe vão sair para pescar, vão levar para as águas minhas mãos. Gravação do Fagner, escute, né, As Velas do Mucuripe, canção linda. E esse navegador espanhol teria batido ali em janeiro de 1500. O Cabral vai chegar um pouco depois, ou seja, já se sabia que tinha algo ali para baixo, aqui ao sul de onde a Espanha chegou, né, ao sul do Caribe, que pelo Tratado de Tordesilhas pertencia a Portugal. Mas a missão maior do Cabral é ir para o Oriente, é ir para as Índias. Portanto, item errado. Tudo bem? Beleza. 2. Para promover a colonização de suas terras americanas, Portugal instituiu o inédito sistema de capitanias hereditárias, que exigiu a reconfiguração territorial da colônia por meio de grandes lotes homogeneamente divididos e distribuídos entre membros da burguesia lusitana. Item é de energúmeno, de errado. Devia ser de ignóbil, né? Por que está errado? Porque o sistema de capitanias não é inédito, Portugal já tinha usado isso nas ilhas do Açores e da Madeira, e o sistema de capitanias é só mais um exemplo de outras coisas que Portugal já tinha usado ou em si mesmo ou em outras áreas coloniais e que vai trazer para o Brasil. As faixas também não eram homogêneas. O que a gente tem, inclusive, do Tratado de Tordesilhas hoje, eu acho até que você já conhece essa informação, né? Que as capitanias, não Tratado de Tordesilhas, as capitanias hereditárias, né? Que elas não eram todas na vertical. As capitanias do norte, do extremo norte, não eram todas na horizontal, né? As capitanias do norte, elas eram na vertical. Então, o lote de Maranhão 1, Maranhão 2, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte 1, Rio Grande do Norte, lote 2, todas essas eram em pé, eram na vertical e não na horizontal. Sendo que os lotes também não eram homogêneos, né? Um tinha largura um pouquinho maior que o outro. Então, está errado por isso também. Exigiam a reconfiguração territorial das colônias por meio tarará, não foram distribuídos necessariamente pela burguesia. Militares ganharam, nobres, né? Não a alta nobreza, mas nobres intermediários também ganharam capitanias hereditárias. Então, item todo errado. Beleza? Capitanias hereditárias é justamente no momento que Portugal decide colonizar o Brasil efetivamente. Ou seja, passa aqueles 30 anos, né, de expedições exploratórias, expedições guarda-costas, produção de exploração de pau-brasil, muito em contato, em acordo com os indígenas. Tinha presença francesa demais, para falar a verdade. Nesse início, a maior presença no Brasil ela é mais de franceses do que de portugueses, e todo mundo que se deu bem aqui fez aliança com indígenas, se casavam, inclusive, com filhas de caciques, né, viravam genros dos caciques, e quando Portugal decide colonizar, o sistema vai ser o de capitanias, mesmo com a presença francesa. Tanto que Portugal vai demorar um pouco para conseguir se livrar dos franceses aqui, né? Então, item errado. 3. Na América de colonização portuguesa, adotou-se como principal suporte jurídico da economia agrícola o regime de sesmarias, cujas características principais são grande extensão das áreas de lavoura, monocultura, trabalho escravo e propriedade privada. Item errado também. Isso que ele descreveu aí não é a sesmaria. Isso que ele descreveu é o plantation. Né? O plantation foi aquele sistema de produção que Portugal aprendeu com os italianos. Né? Lembra que o açúcar é uma planta de origem asiática. E o açúcar chega à Europa através dos árabes. E, principalmente com as cruzadas, os europeus passam a ter contato com açúcar, né, cotidiano, vamos dizer assim, né, diário.
e o açúcar foi sendo um produto cada vez mais importante, ganhando mais espaço na Europa. Só que mesmo assim não tinham grandes produções. Em geral, quem produzia eram os italianos, no sul da Península Itálica ou no norte da África. E eles que inventaram o plantation. Latifúndio, monocultura, agroexportação e mão de obra escrava já africana. Quando os portugueses vão tendo contato com os italianos, né, naqueles desvios de rota dos italianos para ir até o norte da Europa no século XIV, por conta da situação de peste, guerra e fome, os portugueses vão aprender o plantation, vão usar no Açores e na Madeira. E foi um projeto bem sucedido. E aí também vão trazer para o Brasil, certo? Então, o que está sendo descrito aí não é a sesmaria, mas é o plantation. Sesmaria é posse da terra, sesmaria é porção de terra. Sesmaria era o nome da lei de como se ter terra no Brasil. Sesmaria era o sistema jurídico de acesso à terra. Lembra em 1850, no Brasil Império, que tinha a lei de terras? A lei de terras dizia como ter acesso à terra. Sesmaria é o regime de como ter acesso à terra no Brasil colônia. Era algo que tinha em Portugal. A lei das sesmarias foi criada em 1375 e Portugal também trouxe para o Brasil. Sesmaria, posse ou propriedade privada? Uma grande discussão, né? Era para ser posse, porque de quem é o dono, né? Quem é o dono do Brasil colônia, né? O Estado português na figura do rei. Então, eu não posso ser proprietário em algo que já tem um dono, certo? Né? Acontece que, na prática, a sesmaria se tornou propriedade privada. Tanto que ela era vendida, era deixada como herança. Então, na lei era para ser posse, na prática virou propriedade. Então, no finalzinho aí, propriedade privada, isso não é um erro. Não é um erro. O erro é que os outros elementos não fazem parte da sesmaria, e sim do plantation. Certo? Compreendes? Sí? Hablo tu língua? Não, brasileiro habla espanhol, não? 4. Nas colônias americanas, o uso intensivo de mão de obra escrava, em sua maioria proveniente da África, prejudicou o desenvolvimento do nascente capitalismo europeu por privá-lo do indispensável mercado consumidor. Não, essa coisa de que escravo atrapalha o capitalismo é coisa do capitalismo consolidado, né? O capitalismo pós-revolução industrial. Sendo que, assim, lembre-se que o capitalismo pode conviver com a escravidão. Basta comprar na Zara, comprar na Lely Blanc, né? Todas elas ou usam mão de obra escrava diretamente, ou os fornecedores dessas marcas usam e essas marcas são negligentes. Tem um aplicativo, inclusive, que você baixa, chama Moda Livre, né? Que faz meio que uma fiscalização e traça lá um perfil, né? Quanto à produção consciente em relação ao trabalho escravo. Então, lá eles têm 3 critérios, inclusive. Verdinho é quem, além de não usar, né, só se relaciona com fornecedores que também não têm nenhum tipo de relação com trabalho escravo ou de suspeita. Amarelinho, aquele que não usa, mas se relaciona com fornecedores que já tiveram algum tipo de envolvimento suspeita. Vermelho, aquele que usa, aquele que não está nem aí, não tem política, não cobra os fornecedores, tarará. Vocês vão se surpreender. Moda Livre é o nome desse aplicativo. Então, o capitalismo pode conviver com a escravidão, mas a escravidão não pode ser a base do sistema. De qualquer forma, nessa época, lembra que o capitalismo está em desenvolvimento. E a mão de obra escrava foi largamente utilizada, não atrapalhou o sistema, muito pelo contrário, o escravo era um produto, né? Bisonho, mas era. Então, item errado. A Inglaterra, inclusive, uma das coisas que ela mais ganhou dinheiro foi justamente no comércio de seres humanos, assim como Portugal, principalmente ali no século XVI, iníciozinho do século XVII, mas holandeses participaram, franceses. No século XVII, lembra que, inclusive, prussianos, suecos e dinamarqueses participaram, depois saíram de cena, né? Então, a escravidão só se torna um empecilho depois da Revolução Industrial, com a consolidação do sistema capitalista, e mesmo assim, olha lá, né? Então, sequência, olha aí. 5. Pelo Tratado de Tordesilhas, a América Portuguesa ficaria restrita à porção ocidental do atual território brasileiro, razão pela qual foi essa área de maior densidade demográfica desde o início da colonização. Aqui tem um elemento, assim, não é um peguinha, mas é uma coisa de localização, né? Mas tem lá o Tratado de Tordesilhas, vou tentar desenhar aqui, né? A parte que seria lá do Brasil. Meu Deus, é um desenho de paintbrush, né? Seu primo de 2 anos faz coisa melhor. Mas ó, o Tratado de Tordesilhas, perceba que o Brasil ele está na parte oriental e não na parte ocidental. Aqui era aquela confusão de o Brasil está no ocidente, né, de acordo com o mapa eurocêntrico. Então, como o Brasil está no ocidente, correto, não. Tendo o Tratado de Tordesilhas como referência, o Brasil está na parte leste. O Brasil está na parte oriental, né? Agora, no mapa como um todo, eurocêntrico, estamos na parte
ocidental, beleza? Tarará, a parte do litoral é a parte com maior densidade demográfica, né? E até hoje a maior densidade é uma herança do processo de colonização. Então, item também errado. Ai, Caetano, só pega item errado. Desculpa. 6. A exploração colonial do continente americano subordinou seus princípios mercantilistas que conduziam o capitalismo europeu em sua etapa de formação, qual seja de base comercial, né? O mercantilismo, o capitalismo comercial. Apesar disso, houve espaço para que as colônias também desenvolvessem uma dinâmica econômica interna própria. Certo, isso aqui é um elemento cada vez mais importante na pesquisa dos historiadores, inclusive na sequência do conteúdo, né, a gente vai falar um pouco mais disso, sobre essa economia interna, essa economia endógena. Então, o Brasil faz parte de algo maior, que é o desenvolvimento do sistema capitalista na sua fase mercantil. O Brasil tem uma importância agroexportadora, mas a gente não pode reduzir o Brasil a uma grande fazenda de cana-de-açúcar. E, para falar a verdade, as maiores riquezas do Brasil colônia não eram de senhores de engenho, em sim de grandes mercadores, de grandes comerciantes. E se você for pegar dos maiores ricos do Brasil, a maior parte deles ou é de comerciante ou é de produtores de tabaco, porque o tabaco era moeda de troca na compra de escravos com a África. As pessoas mais ricas do Brasil, inclusive, eram comerciantes de escravos. Então, a gente tem que dar uma importância para esse tipo de produção que movimentava a economia interna ou cuja produção saía do Brasil, mas não ia para Portugal, não ia para a metrópole. Produção de algodão, produção de gado e esse comércio com a África. A gente vai falar melhor disso em outros vídeos, mas já para adiantar, item correto. Então, a primeira parte do texto chama a atenção daquela visão tradicional. Assim, dentro da historiografia, isso é o Fernando Novaes. A segunda parte do texto já é um historiador ali da década de 80 para frente, que é o João Fragoso, e tem cada vez mais pesquisa falando dessa economia interna e como ela produzia uma riqueza própria, fora da cana-de-açúcar, né? Fora da determinação de Portugal, meio que relacionando-se, mas paralelamente ao pacto colonial. Então, item correto. Esse é um tema que tende a ser cada vez mais cobrado nas provas boas, na UNB, né, Unicamp, FUVEST, Unesp, tendem a cobrar isso, e o Enem, obviamente, que é muito atual, né? 7. No período de exploração colonial, o sistema produtivo implantado no Brasil gerou espaços geográficos organizados em economias regionais desarticuladas. O Brasil não formava uma unidade, nem de povo e nem de articulação econômica, né? As regiões do Brasil só vão passar a ter maior integração, maior contato, a partir da mineração, quando este comércio interno ele vai ficando cada vez de mais longa distância. Ou seja, ele já vem no período da cana-de-açúcar, mas na mineração vai ficar mais intenso essas comunicações entre as regiões. De qualquer maneira, as regiões do Brasil, né, não eram integradas, não eram conectadas, nem economicamente e nem do ponto de vista de identidade. Quando se fala da economia interna, a gente começa a perceber que o Brasil era mais integrado do que a gente pensava, né? Do que o pensamento tradicional. De qualquer forma, não dá para dizer que o Brasil tinha uma unidade, beleza? Então, item certo, mas as atuais pesquisas tendem a cada vez relativizar isso aqui, a fazer ressalvas. Sim, era isso, mas não do jeito que a gente estava acostumado a pensar. Os próximos vídeos vão tratar melhor disso. 8. Anteriormente à colonização europeia, o comércio de escravos era praticado na África em rotas que cruzavam o Saara, o Mar Vermelho e o Oceano Índico. O comércio de escravos, antes de fornecer a América, ele tinha uma dinâmica, principalmente em relação à Ásia, à Europa, por isso que estava nessas áreas, o Saara, o Mar Vermelho, o Oceano Índico, né? Ou seja, voltado ali para o mundo do Oriente, vamos dizer assim, ou mesmo para o mundo da Europa. Então, isso já passa que já havia comércio de escravos da África para partes fora da África e mesmo dentro da África. É óbvio que a escravidão na África ela tinha uma tônica, né, ela tinha um significado e ela tinha uma dinâmica e um volume. O comércio de escravos para a América, né, com protagonismo europeu, mas também com participação fundamental, né, de pessoas do próprio continente americano, por exemplo, de brasileiros, né, a gente vai falar disso. João Félix, né, foi um dos grandes comerciantes de escravos, ganhou título, inclusive, no reino do Daomé, né, virou um chachado Daomé, tipo um vice-rei, e ele era baiano, um homem riquíssimo da época. Então, protagonizado por europeus, primeiramente por português, depois holandeses, ingleses, franceses, e até que eu comentei, né, dinamarqueses, suecos, prussianos que participaram durante o século XVII.
Mas o comércio de escravos já existia, ele vai ganhar uma outra dinâmica, um outro volume, um outro tipo de discurso. Aí vem retórica religiosa, daqui a pouco vai se desenvolver retórica étnica e racial, né? Mas ele já existia na África, inclusive da África para outras partes. Então, o europeu não inventou a escravidão na África. Agora que ele deu um novo significado e um novo volume, isso é indiscutível. Então, item certo. Infelizmente, um item correto, né? Vamos nessa. 9. Item grande, aí tá certo. Não tá. Deixa eu ser preguiçoso e ler, né? Pagação de sapo virtual. Refratários às aventuras marítimas. O que quer dizer refratário? É que desvia. Lembra do seu estudo de física, né? Refração é um desvio. Então, refratários às aventuras marítimas e às guerras de conquista, em razão de sua mentalidade claustrofóbica, os holandeses... Então, quer dizer que os holandeses se desviaram de aventuras marítimas. Os holandeses se desviaram de guerras de conquista. Os holandeses eram claustrofóbicos. Calma, professor. Os holandeses eram claustrofóbicos. Já está errado desde o início, beleza? Ah, então o item é grande, mas o comecinho está errado. Janeiro é o resto. Haha, otário, né? Sim, na hora da prova você pode fazer isso. Aqui a gente vai até o final, né? Os holandeses conseguiram, todavia, acumular extraordinária riqueza depois de persistente atividade comercial, quando tomaram a inédita decisão de não cobrar taxas aduaneiras, não cobrar impostos. Meu Deus, tudo errado. Os impostos eram mais baixos, mas é óbvio que eles cobravam, né? Assim, apesar da inexistência de grandes companhias de comércio, de Mocó, né? Suicídio. Companhia de Comércio das Índias Orientais, Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, aquela que invadiu o Brasil, né? Uma companhia, uma SA, né? Uma empresa com acionista e tudo mais. O Estado era acionista, a religião anglicana, a religião calvinista era acionista, além de empresários particulares, mas errado assim, bizarramente errado. Eles chegaram a dominar o comércio de açúcar brasileiro na Europa e transformaram seu país, no século XVI, na mais formidável potência econômica do Ocidente. Século XVII, no XVI era a Espanha. Então, assim, o item para jogar fora, eu vou riscar ele aqui, item abominável, né? Ó, até não consigo escrever aqui. Vou escrever, de absurdo e de ignóbil. Meu Deus, medonho esse item. 10. A riqueza da Holanda mencionada no texto. Que texto, professor! Um texto imaginário, né? A riqueza da Holanda mencionada no texto, longe de ser exclusividade de um país, foi decorrência de uma nova realidade econômica. O do nascente capitalismo de base mercantil se assentava, entre outras condições, na exploração monopolista de colônias, tal como ocorreu em termos americanos. Em terras americanas. Aqui é o seguinte, o item está certo porque ele está colocando a Holanda num cenário maior. Agora, o que a gente não pode confundir? A Holanda não teve absolutismo, a Holanda não teve mercantilismo, como a gente estuda, né, com os outros países, os 4 clássicos, os 2 ibéricos, Espanha e Portugal, Inglaterra e França. A Holanda participou do desenvolvimento do capitalismo de maneira muito precoce, bolsa de valores, até crise de bolha eles tiveram de maneira precoce. Essas companhias de comércio que eram imensas, eram SAs, sociedades anônimas. Ela é muito pioneira no capitalismo, mas ela não teve sistema absolutista e não praticou o mercantilismo do jeito que a gente estuda para os outros. Agora, o item não está afirmando que a Holanda teve mercantilismo rigoroso. Está afirmando que a Holanda participou deste cenário. Então, assim, mesmo que ela não tenha tido, ela estava nesse momento e, obviamente, ela interagiu. O item é correto. Mas quando você estuda regimes absolutistas, esse certo ficou ficou muito bom, né? Deixa eu apagar isso aqui e tentar refazer. Meu Deus do céu, que coordenação, né? Pô, podia ter um negócio para escrever. Não, ficou lindo. Óbvio que eu tenho coordenação. Né? Quando você estuda absolutismo, você não estuda absolutismo holandês, porque não teve. Agora, ela interage com absolutistas e com o mercantilismo clássico, certo? Está colocando a Holanda dentro de um cenário maior. 11. Impossibilitada de montar poderosa marinha, que lhe proporcionaria condições de vencer a concorrência e dominar o comércio marítimo, a Inglaterra teve de esperar até a segunda metade do século XVIII. Imagina a Inglaterra, né? I'm gonna fucking wait, né? Oh, God, I'm watching my clock. Oh, the time doesn't pass. Não, né? Tá errado. Porque no século XVIII, no século XVII, é que os ingleses ganham guerra contra os holandeses e a partir dali que a Inglaterra
vai se tornando a Maria Poderosa que a gente conhece. Mas essa coisa de uma Maria Poderosa já começa com Henrique VIII, Elizabeth I, que conseguiu vencer a invasão espanhola, né? A Espanha era incrível, armada, era invencível armada, que era a Espanha lá do Filipe II, e ali a Marinha da Inglaterra já vai dando sinais de ser forte. E aí, lideradas pelo Oliver Cromwell, na República Puritana, ou seja, aqueles 9 anos, né? Depois da Guerra Civil, depois da decapitação do Carlos I, depois da queda da monarquia, da dinastia de Stuart, o único período republicano que a Inglaterra teve na sua história, né, curto, a Inglaterra vai partir para cima dos Países Baixos, da Holanda, vai ganhar a guerra, e dali da metade do século XVII para frente, a Inglaterra vai virando a grande potência nos mares, que a gente conhece, cujo ápice foi no século XIX, mas já começa antes. Então não teve que esperar até a segunda metade do século XVIII, na Revolução Industrial. Não, isso já aconteceu na época, ganhando guerra dos Países Baixos. Beleza? Então, item wrong. Vou pôr aqui, ó. Fucking wrong. Motherfucker wrong. It's alright? Do you understand me, my British English? Caralho, que sotaque, hein? I'm from Liverpool. Não? Ó, acabou. Era isso, né? Demos aqui 25 minutos. Foi legal, teve bom. Fizemos alguns itens aqui. A gente vai mandando, obviamente, outras listas, comentando alguns outros itens. E se vocês quiserem, coloquem lá no canal de dúvidas, que eu comento também. Beleza? É isso. Valeu, galera. Abraço. See you later.